Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O que fazer nas adversidades, nas lutas, tribulações, problemas da vida? O que fazer quando estamos passando por coisas que não gostaríamos de passar? Nós vamos encontrar na Bíblia personagens que nos mostram em toda tranquilidade e sabedoria, instruídos pelo Senhor, como deveriam proceder diante daqueles momentos que não são apenas obras do acaso. Aconteceu casualmente, mas em que Deus está operando e trabalhando, que Deus tem propósitos. Estamos no Salmo 80. Vamos para os versículos número 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Como já vimos anteriormente, o salmista sempre vê o que está acontecendo como algo que Deus está administrando em alguma medida. Às vezes, é Deus abandonando para que haja um castigo, como acontece em Romanos capítulo 1, em que Deus abandona as pessoas que se rebelaram contra ele, do mundo, para que sofram os danos em si mesmo. Outras vezes, como aconteceu no caso de Judá, Deus levantou um adversário do povo de Deus para castigá-lo ativamente. De uma forma ou de outra, problemas aparecem e Deus está completamente a par de tudo isso. Tanto que repetimos o que diversas vezes citamos. Davi diz no Salmo 23 que se andar no vale da sombra da morte, o Senhor estará presente na vida dele. Portanto, essa convicção de que problemas não são uma questão de casualidade. Porque Deus é o Senhor da criação. Como se Deus andasse conosco lado a lado o tempo inteiro. Deus acompanha a história da criação o tempo inteiro. E Deus mesmo tem propósitos na história que vai se desenrolando conforme a sua vontade. Afinal das contas, Deus não é um espectador que vai assistindo o que está acontecendo. Deus é ativo. Deus planejou. Deus tem propósitos. Você tem propósitos para a sua vida? Você planejou fazer um curso, você planejou o que comer, planejou sua agenda diária, você planejou uma série de coisas para a sua vida. Por que iríamos imaginar que Deus apenas assiste aquilo que nós planejamos? Não. Se nós podemos planejar, se nós temos a capacidade de planejar, por que Deus não poderia? Então, Deus planeja também. E Ele planejou. E a história também é um desenrolar dos planos do Senhor, ainda que Deus tenha nos dado, sim, esta livre vontade para que nós possamos realizar o nosso querer também. Mas o Senhor é um Deus que planeja. Como nós planejamos, Deus muito antes planejou também. Então essa convicção de que Deus é aquele que é o Senhor também da história, que, portanto, é aquele que administra a história, o salmista sempre recorre a Deus. Deus, o Senhor, é quem é o administrador de tudo isso. Então ele clama, ele coloca diante do Senhor aquilo que está acontecendo, porque Deus, ele está por trás, com certeza. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Aqui nesse caso específico,
O que aconteceu é que Deus estava castigando Judá por causa da maldade daquela nação. Fazendo um paralelo, podemos dizer que todos os males que vemos em Israel e Judá no período do Antigo Testamento, podemos ver também no cristianismo no período do Novo Testamento. A igreja também tem passado por muitos altos e baixos, de tal modo que, assim como tantas vezes o povo se desviou, inclusive para a idolatria, nós vemos na história do cristianismo o povo que se chama também pelo nome do Senhor, os cristãos, tantas vezes se afastaram do Senhor e foram para a idolatria, a avareza, ganância, soberba e coisas semelhantes que nós vamos encontrar no povo de Israel e em Judá. E por isso Deus trouxe castigos para o seu povo, a fim de purificar o seu povo e fazer com que desse seguimento diante do propósito de Deus e que fossem sal da terra e luz do mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se vocês não salgarem, vão ser pisados pelos homens. Não é diferente na história cristã. Por isso que nós também devemos ver o que muitas vezes tem acontecido. Parece às vezes que Deus tem abandonado o cristianismo de nossos dias, que está se entregando a todo tipo de ideologia deste mundo. O liberalismo acabou com o cristianismo, agora a ideologia de gênero está continuando os ataques e também destruindo com o cristianismo, que vai se perdendo completamente. Não deveríamos, portanto, esperar que Deus não fizesse nada. Com certeza, Deus é ativo na história da criação e poderá lançar muitos castigos contra aqueles que, uma vez que são chamados pelo seu nome, cristãos por causa de Cristo, sofrerão então os danos dessa rebeldia contra o Senhor. E o que fazer diante disso? O salmista clama. Ele vê como Deus é quem é a causa. Deus, o Senhor, está castigando o teu povo. O Senhor está indignado contra a oração do teu povo e dar a beber pão de lágrimas e copioso pranto. E eles clamam ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de nós. Isso significa que o salmista ele tem consciência de que, como nós já falamos, que o Senhor é realmente o Deus de tudo, ativo, inclusive é Ele quem tantas vezes vai mandar o castigo, mas também ele tem uma consciência de que o povo, de fato, errou, tem uma consciência de que ele precisa buscar a misericórdia de Deus e que Deus é misericordioso. Veja que há uma esperança. Sempre há uma esperança no coração dos salmistas, personagens da Bíblia, diante das catástrofes, calamidades que aconteceram e nós vemos eles clamando, principalmente ali no livro de Salmos. Como nós falamos, às vezes, como o profeta Jonas, nós vamos encontrar eles mostrando esta convicção em expressões fabulosas, como disse Jonas: sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Veja que há uma esperança muito forte no coração desses personagens, que uma vez que Deus é misericordioso, pode socorrê-los com misericórdia. A esperança de que mesmo o Deus que castiga é o Deus que salva, é o Deus que olha para o pecador, que se lança arrependido, perdoa e salva. Isso é fabuloso, é maravilhoso. O Deus que está sempre disposto a receber os clamores daqueles que vão buscá-lo, porque confiam, porque creem nas suas misericórdias e encontram nisso uma esperança, um Deus perdoador. Que coisa maravilhosa! E isso deve ser esperança para você também. Nossos dias são maus. Nós estamos vendo o cristianismo sucumbir em tudo, na corrupção, no engano, nas ideologias e em muitos outros problemas.
O cristianismo está sucumbindo e descendo ladeira abaixo, de tal modo que parece às vezes que não é mais Deus que é o Senhor da igreja, mas os homens que tomaram e agora a conduzem conforme a perversidade do próprio coração. E isso tudo faz a gente ver que Deus poderá castigar a este povo quantas vezes ele entender. Mas continuamos olhando para o Senhor e você deve fazer isso. Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus que perdoa aqueles que confessam, que se arrependem, que se lançam sobre ti, que se colocam diante de ti, que pedem pelas tuas misericórdias. E então encontro esperança num Deus perdoador, para que Deus restaure o povo, quebrante corações, transforme vidas, porque Deus é poderoso para também transformar vidas, como nos profetizou muito bem o livro de Ezequiel, quando nos falou sobre o novo coração que Jesus cumpriu quando veio e enviou para a sua igreja o seu Santo Espírito. Portanto, nós precisamos continuar firmes nesse propósito de lançar sobre Deus tudo, sabendo que realmente Ele está no controle. Senhor, Tu pode nos salvar. Ele termina dizendo: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, a salvação está em Ti. A salvação pertence a Ti. O Senhor pode. O Senhor é poderoso para realizar esta graciosa e poderosa salvação. Então opera, Senhor Deus. Livra-nos do mal. Salva-nos, Senhor. Esta é a oração do salmista. E essa ainda é a oração do povo do Senhor, que nesse período de eleições deve clamar a Deus por misericórdia, que no período de pandemia deve clamar a Deus arrependido, porque com certeza o Deus de toda a criação tem propósitos com todas essas coisas. Então devemos colocar diante do Senhor, porque em Deus há esperança. Por pior que seja a situação, vamos encontrar nos personagens da Bíblia uma esperança. Mas por quê? Porque conhecem o caráter de Deus, as virtudes, os atributos de Deus e sabem que Ele é Deus clemente e misericordioso e que, portanto, recebe o clamor daqueles que, arrependidos, buscam a sua face. E então vem nisso uma verdadeira esperança. Veja você também. E nos dias maus, coloque a sua oração diante do Senhor. E nos dias maus, clame ao Deus misericordioso, porque Ele é restaurador, salvador de todo aquele que o busca em verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. E não há, ó Deus, ninguém igual a Ti, santo, justo, fiel e misericordioso. Por isso pedimos que o Senhor opere em nossas vidas sempre, glorificando o Teu nome, livrando-nos dos homens maus e também, Senhor Deus, restaurando Tua igreja, transformando corações. Que o Senhor receba a nossa gratidão pelo que fizeste já, mas também, Senhor, nossa oração por aquilo que precisamos que o Senhor opere ainda em nossos dias. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.